Olá! Hoje eu falarei sobre uma teoria da conspiração bastante famosa, a lenda da morte de Paul McCartney. Supostamente, tudo teria começado há mais de 40 anos, quando McCartney, astro dos Beatles, teria falecido, uma morte que os grandes empresários esconderam por causa da lucratividade dos Beatles. O ano era 1966. Os Beatles haviam lançado seu sétimo álbum, Revolver, há pouco tempo, e tinham grande popularidade, com muitas canções no topo das paradas de sucesso. Mas a fama costuma ser traiçoeira e bastante perigosa, e às vezes levam astros a colidirem uns contra os outros, e assim teria acontecido com os Beatles. No dia 9 de novembro de 1966, após uma discussão com os membros do quarteto de Liverpool, Paul McCartney deixou o estúdio em Abbey Road, bastante exaltado. Ele teria saído rapidamente no seu Aston Martin. Sem prestar atenção a um semáforo, Paul teria atravessado um sinal vermelho e colidido contra um caminhão, por volta das 5 horas da madrugada. Esse impacto teria o levado instantaneamente à morte, deixando ele totalmente desfigurado. O acontecido chegou até a ser noticiado em uma rádio local, mas em seguida, o empresário dos Beatles, Brian Epstein, teria conseguido esfriar os rumores. Por conta das lesões, o reconhecimento do corpo de Paul só seria possível por exame de arcada dentária, o que teria facilitado o trabalho do empresário em desmentir os boatos que surgiram. No relatório policial, foi informado que um jovem sofreu um acidente e faleceu no local, cuja sua identificação não foi possível. Após a morte de Paul McCartney, uma conspiração arquitetada pelo empresário dos Beatles e representantes das gravadoras do grupo começou a ser tecida. Como os Beatles eram o maior fenômeno musical e fonte de renda gigantesca, os magnatas da gravadora Capitol Records preferiram ocultar a morte de Paul, embora esse fato poderia aumentar mais ainda a venda do álbum que foi recém-lançado. Mas os empresários pensavam em rendas futuras, afinal, os integrantes dos Beatles eram jovens e bem talentosos, com uma grande carreira pela frente. Paul McCartney e John Lennon eram os mais populares do grupo, então perder qualquer um dos dois seria o fim da banda. O primeiro passo foi dado por Brian, que nos dias seguintes ao acidente foi a público comunicar que os Beatles não fariam nenhuma aparição ao vivo por algumas semanas, o que daria tempo para a próxima parte da trama. Seguindo com o plano feito nos bastidores da tragédia envolvendo o astro, começou a busca por um substituto para Paul McCartney. Primeiramente, pensou-se em contratar alguém bem parecido com Paul para ser usado em aparições públicas, e uma pessoa com a voz para ser usada nas gravações. Nessa época, o astro possuía sósias, sendo que um deles era um jovem que teria sido dublê de Paul durante as filmagens de A Hard Day's Night, 1964, e Help, de 1965. Logo, o tal sósia teria sido convocado. Seu nome seria William Shears Campbell. William Shears teria se saído muito bem. Afinal, além de muito parecido com Paul, também era um bom músico, excelente cantor. Porém, William e Paul possuíam duas grandes diferenças. William era destro, enquanto Paul era canhoto, e William só tocava guitarra, enquanto Paul tocava baixo. Nos meses seguintes, o sósia aprendeu a tocar baixo da mesma forma que Paul tocava. Após alguns ajustes musicais e algumas mudanças estéticas no novo Paul, o grupo voltou para os palcos, para continuar a encantar todo mundo. Mas em 1969, aconteceu algo que trouxe questionamentos a respeito dos Beatles. O rumor da suposta substituição de Paul McCartney apareceu em 1969. Começou com um telefonema de alguém chamado Tom, fez a Russ Gibb, um locutor famoso da WKNR-FM. Graças a essa denúncia, Russ narrou por um rádio uma das lendas urbanas mais memoráveis de todos os tempos, a suposta morte de Paul McCartney e o posterior encobrimento. Pouco tempo depois, Fred Labor, estudante da Universidade de Michigan, publicou uma análise curiosa no jornal da universidade sobre Abbey Road, disco lançado pelos Beatles naquele mesmo ano. Fred assegurava que na capa e letra de algumas músicas do disco se encontravam pistas numerosas que deletavam a existência de uma grande conspiração para ocultar a morte de Paul McCartney. Começaram a se realizar comparações visuais entre fotografias de Paul tomadas antes de 1966 e fotografia de anos posteriores, que supostamente seriam de William Shears Campbell. E assim surgiu essa lenda. Em alguns meses, fãs de todo o mundo encontraram centenas de referências ocultas ao acontecimento.
Supostamente, os Beatles, descontentes com o secretismo criado ao redor da morte de Paul, deixaram pistas dispersas sobre o que realmente tinha acontecido. O grande segredo dos Beatles só seria revelado para quem seguisse as pistas deixadas pelo grupo em suas obras posteriores a 1966. Vejamos algumas delas. Primeiro vamos falar do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, de 1967. Esse álbum conta com uma das capas mais famosas da história da música e, ao mesmo tempo, cheia de simbolismo para a lenda em questão. Nela aparece uma fotografia dos 4 Beatles vestidos como sargentos diante de uma colagem de rostos célebres, entre os quais Marilyn Monroe, Bob Dylan, Cassius Clay, D.H. Lawrence e até Shirley Temple. À esquerda dos Beatles, de carne e osso, aparecem umas estátuas dos mesmos em cera, mais jovens, como eram antes da suposta morte de Paul, e vestidos com um traje escuro. Os personagens estão antes o que parece ser uma sepultura, aperta pelo que a simbologia da morte é evidente. Sobre a cabeça de Paul, na capa do disco, aparece uma mão aberta. A mão aberta é um símbolo da morte em algumas religiões orientais. É o caso da chamada Jain Hand, um símbolo de uma doutrina indiana que representa a reencarnação da alma. Esse fato tem ainda mais significado se levarmos em conta a relação dos Beatles com a cultura indiana. As demais ainda poderiam ser o símbolo cristão de bênção. Outra coisa de interessante na capa desse álbum é que tem um arranjo de flores em amarelo com um baixo de canhoto. Entre essas e outras, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band foi o primeiro disco dos Beatles que incluía a letra das canções. Em 2 delas, há referências à morte de Paul. Na faixa 6, She's Leaving Home, há uma estrofe que diz Wednesday morning at 5 o'clock. Estes seriam o dia e a hora exata do suposto acidente de carro. Na última faixa do disco, A Day in the Life, a letra é ainda mais clara quando diz He blew his mind out in car. He didn't notice that the lights had changed. Ele perdeu a cabeça num carro. Não percebeu que o semáforo tinha mudado. Seria a tradução. Agora, vamos falar de Magical Mystery Tour 1967 e The White Album 1968. Os Beatles aparecem fantasiados de animais na capa do disco, enquanto 3 deles estão de branco. Paul está vestido de negro, a cor da morte. Paul é a morsa, Walrus em inglês. Na canção I'm the Walrus, Eu Sou a Morsa, é John Lennon que canta, portanto a morsa é ele. No entanto, posteriormente, na canção Glass Onion, do álbum The White Album, John Lennon canta Well, where's another clue for you all? The Walrus is Paul. Bem, aqui é uma última pista para todos vocês. A morsa é Paul. Além do que, ao final de I'm the Walrus, pode-se escutar uma voz que diz Bury me, bury me, bury me, bury me body. Oh, finally death. Que a tradução seria enterre-me, enterre-me, enterre-me meu corpo. Oh, finalmente morto. E agora vamos falar de Yellow Submarine, 1969. O submarino que dá nome ao disco aparece na parte inferior da imagem. A letra da canção, que dá título ao disco, Sky of Blue, Sea of Green in Our Yellow Submarine. Céu azul, mar verde em nosso submarino amarelo. O submarino representa o ataúde de Paul, enterrado numa colina de grama verde. Mas esse não é o único símbolo, claro, já que de novo volta a aparecer a mão aberta sobre a cabeça de Paul. E agora, finalmente falaremos de Abbey Road, 1969. A capa do último álbum da banda também está cheia de referências à morte de Paul. Os 4 Beatles aparecem em fila, como encenando um cortejo fúnebre. John Lennon vai vestido de branco, é o pregador. Ringo Starr está de luto, é o amigo do defunto. George Harrison, à sua vez, vai vestido com uma roupa informal, estilo cowboy, ele é o coveiro. Paul é o único dos 4 que está descalço e caminha com os olhos fechados. Em muitas culturas orientais, os defuntos são queimados descalços. Nota-se também em que seu passo está descoordenado com respeito aos demais, como se não pertencesse à procissão. Por último, o carro preto estacionado à direita em segundo plano parece um carro fúnebre. Há 2 pistas que são especialmente importantes. A primeira é que Paul está fumando um cigarro na mão direita, ao recordar que Paul McCartney era canhoto, enquanto William Campbell, seu suposto substituto, era destro.
ainda que tenha aprendido a tocar baixo com a mão esquerda para dissimular essa diferença. O segundo detalhe é a placa do Fusca branco, estacionado em segundo plano, 28 e F. 28 anos seria a idade que Paul McCartney teria no lançamento do disco se ainda estivesse vivo. No final da música, Strawberry Fields Forever, quando acaba a música, tem exatamente 1 minuto de silêncio, e logo após começa um agregado de sirenes, e a única frase que John Lennon fala no final dessa música é I buried Paul. Eu enterrei Paul. Na música I'm So Tired, no final da música, você ouve John Lennon falando coisas que você não entende, mas se você inverter a música, podem procurar no YouTube, que com certeza deve ter a música invertida. Se você inverte a música, você ouve claramente ele falando: Paul is dead man. Miss him, miss him, miss him. Paul está morto. Esqueça ele, esqueça ele, esqueça ele. Ainda existem várias coisas sobre essa teoria que, se eu colocasse aqui, esse vídeo teria algumas horas de duração. Então, o que vocês acharam dessa teoria? Coloque aí nos comentários. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe no Facebook, manda para algum amigo que gosta desse tipo de conteúdo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui e até a próxima.